nós estamos fazendo a instrução do processo em que se busca apurar, entre outros fatos, o assassinato do Jones William da Silva Galvão, que era prefeito à época. O senhor Alexandre é o prefeito atual, me parece, não é isso, Alexandre? Isso Isso. mesmo. O senhor está rolado como testemunha do Ministério Público. Eu queria, antes de iniciar, antes de advertir com as questões todas legais, agora, como o senhor está rolado como testemunha, se o senhor tem o compromisso de falar a verdade aqui perante o juízo, sob pena de poder incorrer em crime de falso testemunho, e atento também, advirto que o senhor também não será obrigado a falar qualquer coisa que possa a produzir provas ou porque o nome do senhor esteja envolvido em algum outro tipo de processo que diz respeito a esse fato, só para deixar claro que o senhor não é obrigado a responder todas as perguntas desse sentido. Tá bem? Passo a palavra, então, para os promotores de justiça, doutor Carlos. Senhor Alexandre, o senhor conhecia o Jones há quanto tempo? O senhor começou a se relacionar com ele há quanto tempo? De 2014, né, na pré-campanha para governador, até o período de quando aconteceu, né, a morte do prefeito. Como que o senhor classifica? Julho de 2017, né? Como que o senhor classifica a relação que o senhor tinha com ele? Era uma relação de amizade? Era uma relação profissional? Era uma relação estritamente política? Qual que era a relação que o senhor manteve com ele? De amizade, o senhor Eram considerava três, né? Iniciou como uma relação política, virou uma relação de amizade, e quando ele se tornou prefeito, eu já era fornecedor da prefeitura, então se transformou também em uma relação comercial, né? Durante os 6 meses que ele foi à frente da prefeitura. No ano de 2006, o ano que antecedeu ao começo do mandato do Jones, o senhor tinha algum contrato com a prefeitura de Tucuruí? Vários contratos. Algum desses contratos foi prorrogado pelo Jones antes, obviamente, do homicídio dele? Doutor, pode ser que sim, eu não tenho certeza, porque tinha a parte da minha equipe, da empresa, que cuidava dessa parte burocrática. Então, é possível que sim, que algum deles tenha sido prorrogado já pelo Jones. Depois que o Jones assumiu a prefeitura, o senhor participou de alguma licitação? Ganhou, perdeu novas licitações? Participei, sim. Em quais segmentos que o senhor participou, além desses que o senhor conseguiu a manutenção? Eu acho que foi coleta de resíduos. Por uma dispensa de por uma dispensa de licitação. Isso. Foi esse o procedimento que depois ensejou a ação do Ministério Público, com ação de improbidade, pedindo o afastamento do Jones e suspensão dos contratos? Na verdade, fizeram de todos os contratos, né? Nesta ação, onde houve um bloqueio de bens, foram todos os processos que já existiam e mais este também, né? Que foi logo depois houve o desbloqueio, né? E a suspensão da decisão que havia bloqueado os bens e havia suspendido os contratos, né? Então, além desse novo contrato de lixo que o senhor ganhou por dispensa, todos os outros foram suspensos? Isso, foi a mesma ação, suspendeu todos os contratos, que todas as minhas empresas elas eram no meu nome, né? Essa dispensa de licitação que o senhor venceu do lixo foi através de qual empresa? A Teclix Ambiental. E essa empresa já tinha feito prestação de serviço de lixo anteriormente em algum local? Já sim. Em qual local que ela tinha prestado serviço? Goianésia do Pará, uma delas. Em Tailândia, outra Goianésia, cidade. as informações que a gente tem do Tribunal de Contas era que era locação de máquinas e um contrato pequeno apenas de coleta de resíduo hospitalar, não de lixo propriamente dito. Há mais algum contrato que eventualmente não esteja lá no portal que o senhor mantinha com Goianésia de lixo? Doutor, eu não me lembro agora, porque são quase 10 anos, né, que nós executamos esses serviços lá. Mas a coleta de lixo tem vários segmentos, né? E coleta de resíduo tem ele perigoso e não perigoso. É isso.
Antes dessa licitação do lixo, ela ocorreu no dia imediatamente anterior ao homicídio do Jones. Foi o senhor que veio participar dessa licitação? Sim. Tem um relato no processo de uma testemunha que diz que o senhor procurou o Jones numa secretaria e teria ficado nervoso lá, se reuniu reservadamente com ele, e depois o Jones teria dito que esse rapaz é complicado, que é tudo do jeito dele, para as pessoas que estavam lá no local. Se eu não estiver enganado, é ou o Thiago Canaã ou o Birim que teria dado essa informação. Teve esse fato? O senhor chegou a procurá-lo no dia da licitação? Doutor, eu não me lembro, mas não era um fato extraordinário eu falar com o Jones. A gente se falava o tempo inteiro, até mesmo porque a gente tinha uma relação de amizade e eu também tocava vários serviços da cidade. Tá. E essa licitação, antes de acontecer a licitação, teve uma outra licitação também de lixo que foi cancelada. Está correta essa informação? Correto. E nesse dia do dia anterior, o senhor, não foi a empresa do senhor que venceu a licitação? Eu não entendi a pergunta, doutor. A última licitação do lixo que houve, que foi no dia anterior, o senhor relata que o senhor retornou de Fortaleza para participar da licitação, Isso. porque um outro funcionário do senhor estava em outra licitação, e o senhor que participou dessa licitação. E essa licitação não foi vencida pela empresa do senhor. Na verdade, isso aconteceu no dia 24, né? Foi no dia anterior. E não houve ganhador. Essa licitação ela teve continuidade já com o Arthur prefeito, entendeu? Então, ela não teve vencedor no dia 24, nem no dia 25. Ela foi finalizada meses depois, já no governo do Arthur. Nesse processo, consta uma afirmação do senhor de que houve uma situação num posto de gasolina, que eu acho que era até um posto de gasolina que era do senhor, Cidade Luz, que alguém teria ameaçado ou o senhor ou o Jones. O senhor tomou conhecimento desse fato? Não. Chegou uma história desta para mim, dizendo que alguém havia falado, mas isso nunca ocorreu. Isso nunca ocorreu. Na época, inclusive, eu esclareci isso. O que consta no processo é que a pessoa, o Ricardo Chegado, que é acusado de ser um dos executores lá do prefeito de Breu Branco, ele estava lá no posto do senhor, junto com o senhor e com a pessoa de nome Júnior Furma, que foi quando ele ouviu essa situação, que o senhor não estava com ele no momento, que o senhor tinha se afastado, mas que posteriormente ele teria comentado isso com o senhor. Ele nunca chegou a comentar isso com o senhor? Não, ele nunca chegou a comentar isso comigo e ele nunca esteve comigo no meu posto para passar essa situação. Mas a senhora Graciele prestou depoimento e ela disse que o senhor falou que essa ameaça era para o senhor e não para o Jones. Mas eu falo por mim, doutor, eu não tenho como falar por ela. Eu estou falando que na época, inclusive, estava no meu depoimento isso. Foi perguntado pelos delegados isso para mim e eu disse que não, que Ricardo Chegado nunca falou para mim sobre isso. Então, o senhor nunca falou para a Graciele ou para qualquer outra pessoa que essa ameaça que ele teria ouvido seria para o senhor e não para o Jones? Não, eu nunca mencionei isso para ele. Voltando só um pouco antes, senhor Alexandre, se o senhor não quiser responder essa pergunta, o senhor fica à vontade, porque, como o senhor mesmo relatou, o homicídio aconteceu no dia 25 e após a morte do Jones, houve um pagamento para as empresas do senhor. O senhor tem conhecimento sobre esse fato, que com o Jones já falecido, um pagamento, não me recordo agora se de 400, 500 mil reais, mas nessa ordem de grandeza teria sido feito para as empresas do senhor, com o Jones já falecido e com o token dele? Não, eu não tenho, doutor, até mesmo porque, como eu disse para o senhor, tinha toda uma equipe que cuidava das nossas, das empresas, do financeiro, outro cuidava do jurídico, outro cuidava de cada contrato. Eu não cuidava pessoalmente dos pagamentos e recebimentos da empresa. Essa outra pergunta também o senhor não precisa de responder, se não quiser, mas na época circularam informações, e até objeto de uma investigação do Ministério Público, que a senhora Graciele teria feito um saque de um cheque de uma conta do senhor, antes da morte do prefeito, não mais no dia, mas que ela teria ido a uma agência em Goianésia para fazer um saque de um cheque da empresa do senhor. O senhor tem conhecimento desse fato? Não, eu não tenho. O senhor prestou um depoimento logo depois que o Jones foi assassinado. Eu queria entender se vocês já tinham conhecimento de todas essas ameaças, por que logo após o Jones
ter sido assassinado, esses fatos não foram reportados à autoridade policial. E esses fatos só surgiram no processo já a partir de outubro. É um fato grave, penso eu. A pessoa é assassinada e ela antes tinha tido uma conversa com o senhor de que se sentia ameaçada. O senhor prestou depoimento e não relatou isso para a polícia. Doutor, se eles mataram o prefeito, imagina um empresário, né? Então eu tinha preocupação principalmente com a minha família. E aí, quando eu fui intimado para depor, eu fui lá e fiz depoimento e assinei, portanto é que está aí no processo. Tá. Mas isso o senhor não comentou com as autoridades policiais de forma nenhuma no primeiro depoimento, então, do senhor? Não. O senhor não achava relevante relatar esses fatos, mesmo que não formalmente? Sim. Ok. Alexandre, também tem um episódio, o senhor Moisés Águia e o senhor Firmo Leite. Eu vou desligar a câmera aqui para ver se melhora o pessoas... sinal, porque está picotando muito aqui. Eu vou desligar a câmera para ver se melhora o sinal aqui, porque está cortando muito, está picotando a fala. Pronto. Isso melhora, né? Senhor Alexandre, tem uma narrativa que diz que no dia, imediatamente, um dia após a morte do senhor Jones, o senhor Moisés Águia e o senhor Firmo Leite teriam efetuados, não sei se eles diretamente, pagamentos da conta da prefeitura para empresas suas, um dia após a morte do senhor Jones. O senhor confirma esse fato? Não, porque o Firmo, inclusive, nem sequer ele era parte da prefeitura. Ele trabalhava no IPAZET, eu nunca tive contrato no IPAZET. Ele era diretor do IPAZET. E nem que o senhor Moisés, o secretário de Finanças, não fez nenhum pagamento para uma empresa sua no dia seguinte à morte do senhor Jones? Não tenho conhecimento. Não posso lhe confirmar nem negar isso aí. Ok. Devido ao esgotamento aí do Ministério Público nas perguntas, eu encerro por aqui. Agradeço ao Alexandre pelas respostas. Obrigado, doutor juiz.